Olá, estimados irmãos, então vamos, em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, dar continuidade aos estudos das nossas lições. A lição que estamos estudando é o Filho do Homem, um pouco menor que os anjos, a segunda lição deste ano. E vamos estudar o segundo tópico, é segunda-feira. O título é O Ser Humano, o Rei deste Planeta. Pergunta A. Qual foi o propósito de Deus ao criar o ser humano? A resposta está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou, ou uma versão diz macho e fêmea o criou. Portanto, qual era o propósito de Deus então? Dominar sobre toda a terra. Vamos ver a pena inspirada no Deserto da Tentação, página 10 e 11, traz o seguinte pensamento. A pena inspirada diz o seguinte: Deus coroou Adão como rei no Éden. Deu-lhe domínio sobre todos os seres vivos que havia criado. O Senhor abençoou Adão e Eva com uma inteligência que ele não havia dado a nenhuma outra criatura. Ele fez de Adão o legítimo soberano sobre todas as obras de suas mãos. O ser humano, feito à imagem divina, podia contemplar e apreciar as obras gloriosas de Deus na natureza. Então nós vemos que o propósito de Deus ao criar o ser humano era para que fosse soberano e reinasse sobre este mundo. O jardim do Éden estava aqui na terra, foi criado aqui na terra para Adão. Ele estava aqui e Adão caminhava sobre o jardim e era soberano sobre fora do jardim toda a terra, os animais e tudo isso. A capacidade que Deus dotou a Adão é uma coisa impressionante, a mente nossa não consegue alcançar. Eu penso, posso estar errado, mas a capacidade que foi dada a Adão é superior a qualquer capacidade que os animais têm hoje. Portanto, cada animal tem uma capacidade extraordinária. E eu penso que Adão também deveria ter capacidades superiores a todos os animais, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele era muito próximo àquilo que era Deus. Portanto, o pecado foi, de certa forma, causando um declínio na capacidade mental, física e outros aspectos do ser humano. Mas o objetivo, o propósito dele ao criar o ser humano era ser soberano neste mundo, ser o rei da terra. Muito bem, pergunta B. Por causa da transgressão do ser humano, quem se tornou o príncipe deste mundo? João 12:31 traz o seguinte: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, alguém que será expulso. Vamos ver mais à frente, João 14:30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Então, aqui indiretamente, por ser contrário a Cristo, nós imaginamos ser Lúcifer ou Satanás. Então, ele tornou-se o príncipe desse mundo após conseguir levar o homem à queda. Vamos ver a pena inspirada, o desejado de todas as nações, esclarece bem o assunto, página 114. Diz o seguinte: questões poderosas para o mundo estavam em jogo no conflito entre o príncipe da luz e o líder do reino das trevas. Depois de tentar o ser humano ao pecado, Satanás reivindicou a terra como sua posse e se intitulou como o príncipe deste mundo. Tendo conformado nossos primeiros pais à sua própria natureza, ele quis estabelecer seu império aqui. Declarou que os humanos haviam escolhido como soberano. Por seu controle sobre as pessoas, ele mantinha o domínio sobre o mundo. Cristo veio para confrontar a afirmação de Satanás. Como filho do homem, Cristo permaneceria leal a Deus. Assim, ele comprovaria que Satanás não havia conquistado o controle completo da raça humana e que sua reivindicação ao mundo era falsa. Todos os que desejassem se libertar de seu poder escaparia da escravidão. O domínio que Adão havia perdido por causa da transgressão seria recuperado. Portanto,
Por causa da transgressão do ser humano, Satanás tornou então o príncipe deste mundo. Mas Jesus então tinha a concepção a ideia de vir e fazer um trabalho, que é o que vamos ver agora na pergunta C. O que aconteceu quando Cristo alcançou a vitória na cruz? Apocalipse 12:10 traz: E ouvi grande voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Criador, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, com o sacrifício de Cristo, a sua ressurreição, ele derrubou o acusador e saiu vitorioso e tornou-se novamente o príncipe deste mundo. Tornou-se ou reivindicou ou recuperou este mundo, né? Vamos ver aqui o comentário bíblico, volume 7, página 973. Traz o seguinte: a derrota de Satanás como acusador dos irmãos e sua expulsão do céu só foram possíveis por causa da grande obra de Cristo ao entregar a própria vida. Apesar da persistente oposição de Satanás, o plano da redenção estava se cumprindo. Cristo considerava a humanidade de valor suficiente para justificar o sacrifício da própria vida. Sabendo que no final Deus lhe arrancaria o império e que no início havia usurpado, Satanás decidiu não poupar esforços para destruir o maior número possível das criaturas que Deus havia criado à sua própria imagem. Então é terrível, a consequência é mal. Nós sabemos que o inimigo, depois de ter conseguido tentar Eva e Adão, ele foi desmascarado, o seu pecado foi exposto para o universo e a partir daí então ele foi expulso do céu, veio parar essa terra, usurpou o principado deste mundo, mas Jesus veio e resgatou e com a sua vitória, com a sua morte e ressurreição, ele então derrotou Satanás e fez o trabalho, ou continua a fazer o trabalho de resgate de todos nós. Mas Satanás não ficou contente com todo o processo que ele viu que estava acontecendo e durante todo o período, então, ele vem tentando destruir ao máximo as pessoas ou as criaturas de Deus, principalmente aqueles que estão com foco voltado para a salvação. Porque aqueles que não têm esse foco, de certa forma, como diz, está em cima do muro, os que estão em cima do muro são deles. Mas todos que estão focados nessa salvação são alvos fortes dele. Então devemos estar vigilantes para que possamos alcançar o que tem de promessa para nós. O tópico nós temos que é o ser humano rei desse planeta e o objetivo de Deus é devolver ao ser humano o reinado desse maravilhoso mundo, ou desse mundo que vai se tornar maravilhoso quando ele restaurar todas as coisas. Vamos estudar amanhã que há uma esperança e devemos confiar nessa esperança e confiar que Jesus veio, fez o seu trabalho e temos todo um aparato. Nós temos a graça e temos todo um recurso e conhecimento para alcançar tudo o que é preciso através das promessas do nosso amado Salvador Jesus. Esse é o meu desejo para mim e para todos vocês. Conseguir alcançar a Canaã celestial e vitória neste mundo para chegarmos até lá. Deus nos abençoe para isso. Amém.